Então, Gálatas, capítulo 3, dos versos 1 ao 5, a palavra do Senhor diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, nós pedimos a tua direção e o teu discernimento nessa manhã. Pedimos, Senhor, que tu venha nos iluminar, de modo que venhamos compreender a tua palavra e ouvi-la com os nossos ouvidos atentos e venhamos então a responder com fé aquilo que o Senhor irá falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Aqui a partir do capítulo 3, nós iniciamos uma nova sessão na Epístola de Gálatas. Como eu falei para vocês, basicamente, Gálatas está dividido, a gente poderia dizer assim, em 3 grandes sessões. Capítulo 1 e 2, há uma breve introdução e saudação de Paulo àquela igreja. Ele já entra de maneira muito abrupta no conteúdo, né, trazendo uma repreensão àquela igreja por causa da sua atitude para com o evangelho. E logo em seguida, Paulo então passa a defender tanto o seu apostolado quanto a verdade da sua mensagem. Isso até o final do capítulo 2, a gente terminou essa sessão na semana passada. A partir do capítulo 3, até alguns estudiosos entendem, o capítulo 5, verso 12, está aquilo que acredita-se ser o argumento central da epístola, onde Paulo, de fato, vai desenvolver a sua tese a respeito da justificação pela fé, olhando para a experiência dos Gálatas, como a gente vai ver hoje, a experiência passada e a experiência presente dos Gálatas em relação ao recebimento do dom do Espírito, e também olhando para as Escrituras, para o Antigo Testamento, para a vida de Abraão e para alguns outros temas, mostrando que essa doutrina que Paulo está ensinando, da justificação pela fé, não é algo novo, não é uma novidade, não é uma invenção da cabeça de Paulo, mas é algo que já estava relatado, já é algo que acontecia desde o Antigo Testamento, desde a época de Abraão. A justificação sempre foi pela fé e nunca com base na observância às obras da lei. Então é interessante a gente notar que é justamente aqui, no capítulo 3 também, especificamente onde Paulo volta a falar diretamente com os Gálatas. Paulo usa uma linguagem falando de modo direto para eles apenas no capítulo 1, em alguns versos ali após a saudação, onde ele vai dizer, né, sobre o fato deles terem abandonado tão rapidamente o evangelho, mas logo em seguida Paulo já inicia a sua defesa do seu apostolado e ele passa a contar um pouco do seu testemunho, de algumas histórias para mostrar a origem da sua autoridade do seu evangelho. É justamente no capítulo 3 onde Paulo volta a falar diretamente para os Gálatas. E é justamente nesse capítulo que a gente percebe a indignação de Paulo mais uma vez, né? Você pode perceber que Paulo não se dirige a eles de uma maneira muito amistosa, né? Paulo não, como a gente viu na exposição do capítulo 1, nós percebemos que Paulo estava zangado. Eu falei isso para vocês, né? Paulo estava um tanto quanto consternado com a situação, não estava acreditando no que estava acontecendo naquela igreja, como eles haviam abandonado tão rapidamente o evangelho. Paulo estava admirado, Paulo estava, assim, de fato, sem acreditar no que estava acontecendo no meio daquela igreja. No verso 13, a gente percebe que a linguagem de Paulo não muda. Já no início, quando ele vai se referir àquela igreja, ele vira para eles e fala assim: ó, Gálatas
Insensatos! Quem os enfeitiçou? E a grande pergunta é, por que eles são insensatos? Essa palavra é uma palavra forte, né? Ela só é usada em outros 4 versos da Bíblia para se referir a uma linguagem bem forte em relação às pessoas ao qual estão sendo relatadas ali, né? Essa palavra insensato, a gente poderia traduzi-la também como tolo. Alguém que é tolo. A gente poderia dizer que Paulo está chamando os Gálatas de tolos. Vocês são tolos. Vocês não refletiram. Essa palavra, no original, ela traz uma noção de uma falta de entendimento. Alguém que tem uma falta de compreensão. A pessoa não consegue entender de maneira completa aquilo que ela está fazendo. Há um lapso, há um gap, há uma lacuna daquela pessoa, desse indivíduo, na maneira como ela compreende aquilo que está sendo relatado para eles. E os Gálatas, eles são justamente tolos, porque eles não conseguem perceber as implicações das escolhas que eles estavam tomando. Basicamente, eles são tolos porque eles estão agindo de maneira irrefletida. Eles estão agindo sem entendimento, eles estão agindo sem compreensão daquilo que eles estão fazendo. É basicamente como se eles estivessem tomando uma atitude sem pensar. Eles não pararam para refletir. Sabe quando eu e você tomamos uma atitude ou fazemos algo, ou falamos alguma coisa que a gente não parou para pensar e lá na frente a gente se arrepende e a gente fala, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Era só ter parado 5 minutinhos para pensar, era só ter parado 5 minutinhos para refletir, você ia perceber que aquilo não fazia sentido. Você ia perceber que aquilo era pura insensatez, você ia perceber que aquilo era loucura. Você poderia ter agido de outra forma, que você poderia ter falado de outra forma, bastava uma breve reflexão. E era isso que estava faltando aos Gálatas. Eles estavam demonstrando, por meio de como eles estavam agindo em relação à verdade do Evangelho, que lhes faltava entendimento naquilo que eles estavam fazendo. William Hendrickson, um dos comentaristas da Epístola de Gálatas, do Novo Testamento, né, comentou muitos livros do Novo Testamento, ele acredita, inclusive, que essa palavra indica não só um estado da mente, mas também uma atitude do coração. Ele acredita que essa é uma negligência pecaminosa de uma pessoa em usar o seu poder mental para tirar o melhor proveito daquilo que está sendo feito. Ou seja, é uma negligência, é como se eles estivessem se negando a pensar, como se eles não quisessem refletir. De maneira pecaminosa, era como se eles estivessem endurecidos, falando, não queremos pensar sobre isso, a gente quer fazer dessa forma. É uma atitude que demonstra o estado do coração. Não é simplesmente uma atitude de lerdeza ou de burrice, vamos dizer assim. A falta de inteligência da parte deles para serem enganados. Né? Mas é uma preguiça, é uma falta de reflexão. A gente poderia dizer que os Gálatas eles são culpados de estupidez espiritual. Esse é o problema deles. Não é que eles foram enganados, necessariamente. Não é que eles foram ludibriados. Foi simplesmente que eles se negaram a pensar. Eles se negaram a refletir. Eles foram preguiçosos, eles foram relapsos. Eles foram negligentes em parar para ver se aquilo que estava sendo ensinado para eles fazia sentido ou não. A atitude deles foi diferente daqueles crentes de Bereia, como é relatado no livro de Atos, que pararam para refletir se aquilo que Paulo estava pregando condizia com as Escrituras ou não. Eles simplesmente aceitaram o ensino daqueles agitadores, como Paulo os chama, sem nem parar para pensar, sem nem parar para refletir. E será que nós não estamos sendo assim também? Será que muitas vezes nós nos negamos a pensar? Será que muitas vezes nós não nos negamos por preguiça ou por negligência? Não nos negamos, às vezes, a ter um tempo maior de reflexão sobre alguns assuntos? O tempo das redes sociais revela para nós que muitos cristãos agem de maneira tola também.
quando expõem uma opinião de maneira precipitada, quando se posicionam sobre algum assunto que eles talvez até aquele momento nunca tinham refletido. E eles vão e colocam ali aquilo de maneira precipitada, rápida, e acabam não trazendo esclarecimento, não trazendo luz ao assunto, mas só trazem discussão. O livro de Provérbios tem muito a nos ensinar sobre a tolice. E Provérbios nos diz que o tolo não tem prazer no entendimento, apenas em mostrar a sua opinião. E muitas vezes, talvez nós estejamos agindo assim, de maneira tola. Né? Não queremos esclarecimento, não queremos pensar, não queremos refletir. Achamos que temos que ter opinião sobre todos os assuntos, dos mais complexos, que você tem que ter uma opinião formada sobre a guerra na Rússia, você tem que ter uma opinião formada sobre a situação política do país, situação econômica, que você tem que ter uma opinião formada sobre todos os tópicos mais complexos da teologia, e eu vejo tanta gente expondo de maneira superficial uma opinião, parece que a pessoa foi no Google 5 minutinhos e pesquisou o que aquilo significa, e aí ela já expõe como se ela tivesse uma opinião, e você vê que não tem. E é muito complicado. Paulo está dizendo, é exatamente assim que os Gálatas estavam agindo. Eles estavam sendo tolos, eles não tinham parado para refletir. Que nós não sejamos tolos, sejamos sábios. O mesmo livro de Provérbios diz o seguinte: corrige o sábio e você o tornará mais sábio. Mas se você corrigir um tolo, você vai arrumar problema para você. Que a nossa atitude seja de sábio. Que nós sejamos aqueles que param para refletir. Que nós sejamos aqueles que sabem ouvir uma repreensão. Que sabem ouvir quando nós agimos de maneira errada e que param para refletir. Que pensa duas vezes antes de falar. Como Tiago nos ensina, que todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Nós temos que ter a prontidão para ouvir. E era essa prontidão para ouvir que faltava aos Gálatas. E por isso Paulo os chama de tolos. Mas não somente isso. Paulo diz o seguinte: quem os enfeitiçou? Essa é uma pergunta interessante. Quem os enfeitiçou? É óbvio que Paulo não acreditava que eles estavam debaixo de alguma magia lançada, como se eles de fato tivessem sido enfeitiçados por um mago ou por alguém que tivesse lançado um mau olhado sobre eles. Não é isso. A expressão aqui ela pode ser entendida simplesmente de um modo metafórico, como se eles tivessem sido atraídos pelo falso ensino dos agitadores. Porém, é interessante a gente notar, e a maioria dos pesquisadores eles acreditam que Paulo não faz essa pergunta de maneira também apenas de forma metafórica. É uma expressão muito forte, e é uma expressão que pode indicar, e provavelmente indica, uma influência espiritual demoníaca. Afinal de contas, nós sabemos que Satanás sempre está por trás de todo falso ensino. Então, por mais que os Gálatas não tivessem sido alvos de uma feitiçaria de fato, ou de um lançamento de um feitiço sobre eles, de fato, eles estavam debaixo de uma influência demoníaca de Satanás, porque Satanás e os seus demônios estão sempre por trás do falso ensino. E essa é a principal estratégia de Satanás, na verdade. Se você parar para perceber, é assim que o diabo age em toda a Escritura. A principal estratégia do diabo é fazer com que o erro se pareça tanto com a verdade que as pessoas já não sejam mais capazes de distinguir uma da outra. Então, o que o Satanás faz é justamente lançar essa dúvida e mostrar que o erro não é tão errado assim. E ele coloca algumas meias-verdades no meio do erro, de modo que você olhe para... Se você não pensar muito bem, se você não parar para refletir, como os Gálatas não fizeram, passa batido. Você acha, é verdade. Não, isso parece com aquilo que a gente crê, é verdade. Não, parece com aquilo que a Bíblia diz de verdade. Né? É só você olhar para a tentação de Adão e Eva no jardim.
Você percebe as sutilezas da serpente naquela hora. Foi isso que Deus disse? É interessante, porque a primeira coisa que o diabo faz é lançar dúvidas sobre aquilo que Deus diz, sobre a palavra de Deus. Será que esse Deus é mesmo confiável? Será que a gente pode confiar mesmo nesse Deus? E aí ele vai, olha, não é bem assim. Não é desse jeito. Não é isso, esse Deus não é tão confiável assim. Olha para a tentação de Jesus no deserto. O diabo usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele usa o Salmo 91, né? Que é tão usado nas nossas casas para proteger contra os espíritos maus, né? Salmo 91. Tá lá, olha só, uma novidade para você. O diabo sabe o Salmo 91 de cor. Não é isso que vai mantê-lo longe da sua casa, deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91. Porque é justamente esse salmo, parece ironia, né? É justamente esse salmo que o diabo usa para tentar Jesus no deserto. Olha só a sutileza, é a própria palavra de Deus que ele estava usando. Mas Jesus conhece melhor a palavra de Deus que o diabo. E aqui fica até uma lição para nós, né? Satanás conhece a palavra de Deus. Por isso nós precisamos também conhecer a palavra de Deus, porque ele conhece muito bem. E se nós não conhecermos, nós somos facilmente enganados por ele. Então é importante a gente notar, nesse início, que via de regra, justamente a insensatez humana e a ação satânica sempre são as principais causas por trás do erro doutrinário. Quando há um erro, quando há uma heresia no meio da igreja, geralmente essas duas coisas estão por trás. Ou a tolice humana, a nossa negligência em parar para refletir, a nossa preguiça espiritual, a nossa negligência pecaminosa em parar para refletir se aquilo que está sendo falado é verdade ou não, e também a ação demoníaca de Satanás, porque o objetivo do diabo é sempre trazer o erro, é perpetuar o erro e torná-lo parecido com a verdade, de modo que a gente não consiga mais distinguir uma da outra e a gente abrace o erro como se fosse algo verdadeiro. Então, por isso nós precisamos ficar atentos. Por isso a nossa atitude precisa ser de pessoas que refletem. Precisa ser de pessoas que conhecem a palavra. Precisa ser uma atitude de pessoas que meditam na palavra. Precisa ser uma atitude de pessoas que não ouvem qualquer coisa sem nenhum tipo de filtro. Nós precisamos meditar, nós precisamos orar, nós precisamos ter um coração voltado para a palavra do Senhor, porque senão nós seremos facilmente enganados, ou por causa da nossa tolice, ou por causa da influência satânica. Então nós precisamos estar atentos a isso. Uma segunda questão, quando a gente olha ainda no verso 1, é que Paulo vira para eles e diz o seguinte: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aqui a gente percebe, mais uma vez, um dos motivos da insensatez deles. A reação dos Gálatas ao abraçar o falso ensino, ela é totalmente injustificável e inexcusável, uma vez que o Cristo crucificado foi exposto diante dos seus olhos. E é justamente o Cristo crucificado a prova cabal de que não podemos ser justificados pelas obras da lei. Você consegue entender por que eles são tolos? Porque uma vez que eles tiveram conhecimento do Cristo crucificado, não teria por que eles se voltarem para um ensino que mostra que você só pode ser justificado mediante a observância da lei. Porque como Paulo termina o capítulo 2, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E é justamente porque foi preciso que Cristo morresse na cruz que demonstra que a justificação pelo esforço próprio, pela observância da lei, não é possível. Paulo basicamente está dizendo assim: Cristo foi pregado para vocês. Cristo foi exposto diante de vocês como crucificado. Não faz sentido que vocês estejam agora voltando para um outro tipo de doutrina e abraçando um outro tipo de doutrina. Por isso a tolice deles era tão evidente. E agora Paulo, então, demonstra que a única maneira dos Gálatas se livrarem
desse feitiço, dessa ação demoníaca e dessa tolice, eles precisam voltar a fixar os seus olhos somente em Cristo Jesus, no Cristo crucificado. E aqui fica até um questionamento para nós, da forma como Paulo fala isso para eles, né? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E talvez a gente poderia falar assim, será que os Gálatas estavam lá no Gólgota? Será que eles estavam lá vendo Cristo ser crucificado? Será que eles estavam lá naquela sexta-feira? Eles viram Jesus sendo pendurado no madeiro, eles viram o céu se escurecer. Será que os Gálatas estavam lá? Muito provavelmente não é isso que Paulo quer dizer. O fato de Cristo ter sido exposto diante dos olhos deles não significa que eles estavam lá no Gólgota. Mas essa palavra, exposto, até alguns, acho interessante em inglês, a expressão é exposto publicamente, retratado publicamente. Parece que em português a maioria das versões não traduz dessa forma, né? Mas no original, essa palavra exposto ou expor, ela vem do mundo do marketing. Né? É uma palavra que vem do mundo do marketing, não marketing moderno, né? Mas o marketing da época. E era uma palavra que era muito usada para descrever alguma placa com algum aviso, muitas vezes aviso de venda de uma propriedade, de um local, por exemplo, né? Paulo, é óbvio, ele está fazendo referência à sua pregação entre eles. E não, Paulo não está falando que ele usou algum tipo de instrumento, né? Ou pegou ali uma folha de papel e desenhou para eles Cristo crucificado, né? Ou então usou um flanelógrafo aí para os mais antigos, né? Ninguém sabe mais o que é flanelógrafo, né? Ou então que ele passou um vídeo, né? Vou pregar para vocês, e agora eu vou passar um vídeo da crucificação aqui para vocês no telão. Não foi isso que Paulo fez. Não foi nem uma encenação teatral ali que foi feita para que Cristo fosse exposto diante dos olhos dele como crucificado. Não é nada disso que Paulo está dizendo. Paulo não se utilizou de nenhum recurso desse tipo. O que Paulo está se referindo é que visualizar o Cristo crucificado é o resultado de uma pregação vigorosa, cheia do poder do Espírito Santo. Calvino explica isso muito bem. Eu adoro a forma como Calvino comenta esse texto. E ele diz assim, para mostrar quão vigorosa havia sido a sua pregação, Paulo a compara primeiramente a um quadro que exibia de modo vívido o retrato de Cristo àqueles crentes. A doutrina que Paulo os instruíra a respeito de Cristo era de tal maneira como se houvessem posto diante deles um quadro, ou seja, Cristo crucificado. Esse tipo de representação não podia ter sido realizada por eloquência ou por palavras persuasivas de sabedoria humana, se não tivesse sido acompanhado do poder do Espírito sobre o qual Paulo falou em ambas as epístolas aos crentes coríntios. E essa parte aqui eu acho muito boa, eu sempre tento trazê-la para a minha realidade, né? Os que desejam cumprir corretamente o ministério do Evangelho devem aprender não apenas a falar e a citar textos, mas também a penetrar a consciência das pessoas, de modo que os homens vejam Cristo crucificado e o derramamento do seu sangue. Quando a igreja tem pintores como estes, ela não precisa de imagens mortas feitas de madeiras e pedras, nem de quaisquer pinturas. Com certeza, as imagens e pinturas foram inicialmente admitidas nos templos cristãos, quando os pastores se tornaram mudos e se tornaram meras sombras ou quando passaram a falar poucas palavras de púlpito, de modo tão frio e negligente que o poder e a eficácia do ministério foram completamente extintos. Aqui, inclusive, Calvino faz uma crítica à Igreja Católica Romana da sua época, né? Olhando e falando que, muito provavelmente, ele diz que as imagens, as estátuas foram inseridas dentro da celebração cristã. Calvino vai dizer, muito provavelmente, porque faltaram pintores como esses. Que pintores que faltam na igreja? Pintores da palavra. Não homens que vão vir aqui e pintar um quadro, mas que por meio da sua pregação, é uma pregação tão poderosa, é uma pregação tão vívida, é uma pregação tão cheia da ação do Espírito Santo, que aqueles que ouvem a palavra podem visualizar o Cristo crucificado, o seu sangue escorrendo, e entendem que foi por ele
Entende que foi por mim e por você que Cristo fez isso. E nós precisamos desse tipo de pregação em nossos dias. E aqui eu faço, e aqui eu digo, como pregador, eu preciso me esforçar todos os dias para entregar esse tipo de sermão para vocês, que não pode, inclusive, ser produzido pelo esforço humano, apenas pela ação poderosa do Espírito Santo. Não é pela eloquência, não é pela forma de falar, não é pela sabedoria humana, mas é apenas o Espírito Santo que pode produzir esse tipo de sermão, de exposição. E aqui eu faço um apelo à igreja também, meus irmãos. Eu preciso que vocês me cubram com as suas orações. Todas as vezes que eu subo no púlpito para pregar, eu preciso ser coberto pelas orações de vocês. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês orem para que Deus use a pregação, me use como um instrumento nas mãos do Senhor. Para que o Espírito Santo fale através de mim. Porque eu não tenho como fazer isso. A obra que nós somos chamados a fazer é humanamente impossível. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Eu não tenho como transformar a vida de ninguém. Eu não tenho como mudar o coração de ninguém. O único que pode fazer isso é Deus, por meio do Espírito Santo agindo na pregação. E por isso, é claro, eu preciso me consagrar, eu preciso orar, mas eu preciso que a igreja esteja orando por mim também. Eu preciso que enquanto eu estiver pregando aqui, vocês estejam em oração silenciosa por mim, pedindo, Senhor, use a vida do Mateus. Senhor, que os incrédulos que estão no nosso meio ouçam a sua palavra e se convertam. Senhor, que o Espírito Santo toque no coração de cada um que estiver aqui nessa noite. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra a tua vontade. Eu preciso, nós precisamos. Irmãos, vocês precisam orar por mim, porque se vocês não orarem por mim, eu não tenho como fazer esse ministério. Todo pregador, todo pastor precisa que a igreja ore por eles, e não é diferente aqui. Porque todo ministério só é eficaz por meio da ação do Espírito Santo. E Deus tem prazer em responder às nossas orações. Principalmente quando são orações voltadas para a glória do nome dele. E acima de tudo, como cristãos também, nós precisamos pedir e orar ao Senhor para que Deus traga esse avivamento em cada púlpito do país, onde não seja pregado nada além do Cristo crucificado. É desse tipo de avivamento que as nossas igrejas precisam. Um avivamento que comece no púlpito, um avivamento que comece com a exposição da palavra, um avivamento que comece com homens cheios do poder do Espírito Santo, que pregam a Cristo Jesus e somente a Cristo. Esse é o tipo de pregação cheia do poder do Espírito e que realmente tem poder para mudar as pessoas. Por isso, pregar Cristo é muito mais vital e importante do que falar sobre qualquer outra coisa. E, infelizmente, nós vemos tantos púlpitos onde pastores falam sobre tantos assuntos e parece que Cristo fica de fora. Há um famoso teólogo, se eu não me engano, eu acho que foi ele que aconteceu essa história, chamado Vern Poynters. É um teólogo, assim, super renomeado, PhD na sua área, e ele servia como presbítero, se eu não me engano, em uma igreja, e certa vez ele estava ouvindo a pregação e o pregador estava contando várias histórias sobre a vida dele, várias histórias sobre si mesmo, e relatam que esse teólogo ele se levantou indignado e falou assim: prega Jesus, meu irmão! Pregue Jesus! Fale de Jesus! E quem dera se nós tivéssemos igrejas assim, onde as pessoas estão ávidas por ouvir de Jesus, por ouvir sobre Jesus, porque as nossas histórias, a nossa vida, ela não tem nada para dizer. Eu não tenho nada de interessante para falar para vocês, a não ser Cristo. A palavra de Deus é muito mais interessante do que qualquer caos que eu possa contar para vocês aqui. É muito mais interessante do que qualquer história engraçada que eu possa apresentar para vocês aqui. E é muito mais poderosa. Como nós precisamos de igrejas aonde os pregadores preguem. E preguem a Cristo. E preguem com autoridade. E preguem com o poder que vem do alto. E preguem cheios do Espírito Santo. Se eu não me engano, foi John Wesley que falou: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Ou descarte o seu sermão. E nós precisamos de pregadores assim. Precisamos de homens que subam no púlpito e você sinta a presença de Deus.
Você veja que é Deus que está falando, porque eles não estão falando de si mesmos, mas estão falando de Cristo e do Cristo crucificado. Que Deus traga esse avivamento no nosso meio. Deus traga esse avivamento na nossa igreja. Que Deus levante na nossa geração pregadores, evangelistas, pastores que preguem a Cristo e nada mais. Homens que farão a diferença. Esses dias eu estava vendo um documentário que tem lá no Amazon Prime sobre o Billy Graham. E talvez você possa ter críticas ao Billy Graham e tudo mais, mas para mim é impressionante como um homem lotava estádios sem show, sem teatro. A única coisa que ele fazia era pregar a palavra. Pregava a palavra. E as multidões iam e ouviam. E talvez você possa ter críticas a isso e tudo mais, mas é um fato inegável. As pessoas iam ouvir a palavra. Nós precisamos desse tipo de pregação. Nós precisamos de homens que preguem a palavra. Quem dera, hoje os eventos que atraem milhões, os eventos gospels, talvez a palavra seja a última atração do dia. E aqui tem menor enfoque. Mas nós precisamos desse avivamento. Precisamos de homens de Deus que se levantem com intrepidez. Homens como Billy Graham, homens como John Wesley, como George Whitefield. Pregadores que pregavam o evangelho. Que sofreram por causa disso. O próprio Wesley várias vezes já foi apedrejado, espancado, mas ele não deixava de pregar. Não deixava de anunciar o evangelho. Nós precisamos desse tipo de sermão, nós precisamos desse tipo de pregadores. Por isso, ore pela minha vida, meu irmão. Ore pelos pregadores que você conhece, ore pelas igrejas, para que Deus levante uma geração de homens que preguem a Cristo crucificado. Porque é essa pregação que transforma vidas. E aí, a partir do verso 2 em diante, Paulo traz um argumento, esse é talvez o último ponto do nosso sermão, onde ele apela para a experiência dos Gálatas em relação a como eles receberam o dom do Espírito. Ele apela para a experiência passada e presente. A partir desse verso, Paulo volta a enfatizar o contraste entre fé e obras da lei, que ele começa a apresentar para nós, capítulo 2, verso 15 e 16. Mas aqui há uma aplicação à experiência deles. E Paulo faz uma pergunta. Vocês podem perceber que, na verdade, todos esses 5 versos possuem uma pergunta. Todas elas são perguntas retóricas, obviamente. Os Gálatas já deveriam saber essas respostas. E é óbvio, quando a gente olha para essa pergunta que Paulo faz, gostaria de saber apenas uma coisa. Paulo só quer uma resposta deles. Porque se eles dando essa resposta, vocês verem mais uma vez a tolice, como eles não refletiram sobre aquilo que eles estavam vivendo. Paulo então pede a eles apenas uma resposta. Ele quer saber apenas uma coisa deles. O que Paulo deseja saber? Na sua experiência prévia, como foi que eles experimentaram o recebimento do Espírito Santo em suas vidas? Por meio da fé naquilo que ouviram, ou seja, por meio da fé na pregação, ou por meio de um ouvir acompanhado pela fé, uma possível tradição também. Eles ouviram e esse ouvir foi respondido com fé, ou por meio das obras da lei. Os Gálatas sabiam exatamente a resposta daquilo que eles experimentaram. Por isso a resposta a essa pergunta já encerraria toda a discussão. E é engraçado porque esse ponto ele é central na teologia de Paulo, né? O que Paulo defende é que quando alguém vem a Cristo pela fé para ser justificado, essa pessoa recebe o Espírito Santo. No mesmo momento em que essa pessoa abraça Cristo como seu Salvador, e então é justificada, essa pessoa então passa a ser habitada pelo Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo. Há alguns cristãos que não acreditam nisso. Alguns cristãos que acreditam que o Espírito Santo vem em algum momento posterior da sua conversão.
e isso é uma doutrina um tanto quanto complicada, porque acaba criando castas de cristãos, cristãos que têm o Espírito e cristãos que não têm o Espírito. Quando a gente olha para Paulo, não é isso que Paulo ensina. O que Paulo ensina é que todo cristão, ao se converter, já recebe o Espírito Santo na sua experiência. Já recebe o Espírito Santo, já é preenchido com o Espírito Santo. E é justamente o derramar do Espírito Santo que marca o início de uma nova era de salvação, como fora predito pelos profetas, como Joel capítulo 2 vai nos dizer, que haveria um dia que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro faz referência a esse texto também, em Atos capítulo 2, em Atos, na sua pregação, capítulo 2, se eu não me engano, referência a essa profecia que se cumpriu, que agora, nesse momento que nós estamos, nessa era que nós estamos, chamada de final dos tempos, e o Espírito Santo ele é um dom que viria no final dos tempos, ele marca essa nova era de salvação, onde todos aqueles que creem pela fé seriam batizados ou seriam preenchidos com a presença do Espírito Santo. Isso se cumpre no dia de Pentecostes, e até hoje, quando algum cristão crê em Jesus, ele já é preenchido com a presença do Espírito. E é óbvio, nós sabemos a resposta que eles poderiam dar é apenas uma. Eles receberam o Espírito pela fé. Não foi porque eles observaram a lei. Não foi porque eles obedeceram a lei. E então depois eles foram... depois eles receberam o Espírito. Não. Foi porque eles creram naquilo que ouviram. Ou porque eles tiveram um ouvir acompanhado de fé, e esse ouvir é importante. Ouvir é uma palavra importante na Bíblia. Desde o Antigo até o Novo Testamento, ouvir é uma palavra extremamente importante, é uma ação importante. Vocês vão lembrar que talvez o maior mandamento do povo de Israel começa como? Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, tal. O famoso Shema, né? Ouve, ó Israel. Ouve. E essa palavra ouvir, ela é cheia de conotações, não é apenas escutar e discernir barulhos, mas tem a ver com uma receptividade fiel àquilo que é ouvido. É dar uma atenção à palavra de Deus, e essa atenção envolve confiança no conteúdo do que é dito, envolve uma atenção e uma confiança no doador, naquele que está dando esse ensinamento também. É um ouvir que envolve uma disposição para obedecer. Esse é um ouvir com fé. Um tema importante na Bíblia. Não só ouvir, mas a maneira como nós ouvimos. Você pode perceber que esse é um tema importante em Jesus também. Jesus repete várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por diversas vezes Jesus fala sobre o ouvir. No final do Sermão do Monte, Jesus conta uma parábola lá para falar sobre isso. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem constrói a sua casa sobre a rocha. Então, o ouvir não é simplesmente receber, discernir, distinguir as palavras que estão sendo faladas, mas é um ouvir com atenção. É um ouvir que deseja de fato viver, praticar, confiar naquilo que está sendo falado. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus envolve justamente a maneira como nós ouvimos a pregação, a parábola dos solos, a parábola das sementes. Jesus conta cada tipo de solo ali, representa a maneira como alguém ouve a palavra, a receptividade que as pessoas dão à palavra de Deus. Cada grupo, cada solo aponta a maneira como as pessoas ouvem a palavra de Deus. E no final dessa parábola, todos nós somos chamados a refletir em como nós temos ouvido a palavra e respondido a ela. E essa é uma pergunta que eu faço para você também. Como você tem ouvido a palavra
e respondido a palavra no seu dia a dia? Será que você tem tido um ouvir negligente, displicente, como os Gálatas? Como se as palavras apenas entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro? Ou você tem se atentado àquilo que tem sido ensinado na nossa igreja, não só no púlpito, mas na escola bíblica, nas orações, no pequeno grupo? Será que você tem ouvido de maneira atenta? Será que você tem refletido? Será que o seu ouvir tem sido acompanhado pela fé? Ou será que você tem ouvido de maneira displicente? Você só vem domingo após domingo, senta no banco, ouve as palavras e vai embora e aquilo não faz a menor diferença na sua vida? Ou será que você para e reflete durante a semana? Será que você conversa com as pessoas sobre o que você tem ouvido? Será que você procura aplicar à sua vida aquilo que você tem ouvido? Ou será que não? Será que é simplesmente domingo eu ouço a palavra, vou embora e logo me esqueço dela? E logo eu já não me importo com o que foi falado. E logo essa palavra já é esquecida. E ela não faz diferença na minha vida. É muito importante a maneira como nós ouvimos. Não só o ouvir, pura e simplesmente, mas a maneira como nós ouvimos. E a maneira como nós respondemos àquilo que nós ouvimos. Essa é uma reflexão que eu te convido a fazer nessa manhã. Como nós temos ouvido a palavra de Deus. Porque, como nós vemos em Romanos, capítulo 10, Paulo vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas, mais uma vez, esse ouvir que Paulo está falando ali não é simplesmente um ouvir desatento, mas é um ouvir que responde com fé aquilo que Deus tem nos revelado e falado a nós. Então, Paulo continua desenvolvendo. Olha, tendo começado pelo Espírito, vocês querem se aperfeiçoar pela fé? Mais uma vez, ele relata a tolice dos Gálatas. Por que a tolice dos Gálatas? Porque se todas as bênçãos que eles receberam, a justificação, salvação, perdão, o preenchimento com o Espírito Santo, eles receberam tudo isso pela graça, mediante a fé em Cristo. Agora, eles estavam fazendo justamente o contrário. Eles estavam abandonando a Jesus, deixando Jesus de lado e estavam procurando se aperfeiçoar com o próprio esforço. Nada poderia ser mais contraproducente do que isso. Eles estavam abandonando justamente a origem de todas as bênçãos que eles receberam até ali. Por isso eles são tolos. Como eles poderiam agir dessa maneira? A vida cristã, do início ao fim, é vivida na graça pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo apela para que eles olhem para Cristo novamente, para o Cristo crucificado. Pois a maneira pela qual o Espírito entra nas nossas vidas, por meio da graça mediante a fé, é a mesma maneira através da qual o Espírito continua a crescer em nossas vidas, por meio da graça mediante a fé. O Espírito não irá se aperfeiçoar em nós por meio do nosso esforço próprio. Assumir que começamos na fé com Cristo, mas depois nós não precisamos mais dele, nós precisamos terminar o que ele começou, é assumir que a obra de Cristo foi incompleta. A obra de Cristo não foi suficiente. E é por isso que, vez após vez, nós precisamos voltar para Cristo Jesus. Somos pecadores. E é somente a graça que nos leva até o final. Do começo ao fim, a vida cristã é vivida pela graça mediante a fé em Jesus. Do começo ao fim, a vida cristã é vivida pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Foi em vão? Aqui, provavelmente Paulo está fazendo uma referência, mais uma vez, à experiência dos Gálatas. Alguns acreditam até que a palavra sofrer aqui poderia ser traduzida de uma outra forma, como experimentar.
Então poderíamos traduzir esse texto da seguinte forma: será que foi inútil experimentarem tantas coisas? E aí fazer uma referência a todas as bênçãos que eles já receberam. Ele vai dizer, se é que foi inútil, vocês receberam tantas bênçãos, será que foi inútil tudo isso que vocês receberam? Mas alguns acreditam que talvez a palavra sofrer também faça sentido, fazendo referência provavelmente a alguma perseguição que eles sofreram por abraçarem a fé em Cristo Jesus também. Então ambas as duas interpretações são possíveis, mas Paulo está falando para eles, será que foi em vão que vocês sofreram tudo isso? Será que foi em vão que vocês experimentaram todas as coisas, todas essas bênçãos? E será que foi em vão que vocês sofreram por causa desse evangelho? Tudo que eles experimentaram, todas as bênçãos, teria sido em vão, uma vez que agora eles estão abandonando a fé em Cristo Jesus para se aperfeiçoarem? Paulo diz, não foi em vão, meus irmãos. Por isso, não voltem atrás. Não voltem atrás. Vocês receberam todas essas coisas pela graça. Por isso, não abandonem, porque senão aí sim terá sido em vão. Se vocês retrocederem agora, terá sido em vão. E aí, no verso 5, Paulo agora não só apenas olha para o passado, mas olha para o presente, quando ele diz o seguinte, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Agora ele não está apenas olhando para a experiência passada dos Gálatas, mas só olhando pela experiência presente. Paulo muda o verbo, muda o tempo verbal aqui agora, justamente porque ele entende que Deus ainda está agindo no meio deles, que Deus ainda está operando no meio deles, que Deus ainda está fazendo a sua obra no meio deles, pela graça, pela pregação que vem da fé. E aqui nos lembra justamente que é Deus quem inicia a obra na nossa vida. É Deus quem continua a obra na nossa vida. E é Deus quem terminará a obra na nossa vida. Como Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 6, o Deus que começou a boa obra em nossas vidas irá concluí-la. Por isso que do início ao fim, a vida cristã é vida na graça mediante a fé em Jesus. Do início ao fim, é Deus quem dá o início na nossa salvação. É Deus quem nos sustenta no meio da nossa caminhada. E é Deus quem irá nos aperfeiçoar pela graça diariamente, por meio do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Não por meio do esforço próprio, não por meio das nossas forças, não por meio da capacidade de sermos bons o suficiente. É por isso que o que nós precisamos fazer diariamente é voltarmos os nossos olhos para Jesus Cristo e para a cruz de Cristo. É olharmos para o que Cristo fez. É olharmos para a obra completa de Jesus no Calvário. Porque isso é interessante, eu quero encerrar com isso. Muitas vezes nós achamos que nós vamos lidar com os nossos pecados se nós formos pessoas melhores, se nós nos esforçarmos mais, se você agir de outra maneira. Não é. Não é assim. A única maneira mais poderosa que nós temos para vencer os nossos pecados não é olharmos para nós, mas olharmos para Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos abandonar certos pecados na nossa vida porque nós estamos olhando pouco para Jesus. Porque nós não estamos refletindo na cruz. Quanto mais nós refletirmos em Cristo, quanto mais nós refletirmos no que Jesus fez por nós, quanto mais nós olharmos para o Cristo pregado no madeiro, para o seu sangue escorrendo, vertido naquele lugar, quanto mais nós entendemos que nós não poderíamos fazer nada para a nossa salvação, quanto mais nós refletirmos no caráter santo de Deus, mais nós encontraremos forças para lutar e abandonar os nossos próprios pecados. Por isso, muitas vezes, nós somos legalistas, ainda de modo piedoso.
Porque às vezes nós achamos que para abandonarmos certos pecados, o que você tem que fazer necessariamente é simplesmente uma atitude, é mudar o mindset, é mudar as coisas, é mudar a maneira como você está agindo, é se esforçar para ser melhor. É claro, isso está envolvido também, mas o primeiro passo sempre tem que ser voltar aos pés da cruz, nos humilharmos aos pés da cruz, olharmos para Jesus, refletirmos na obra de Jesus, pedimos graças ao Senhor Jesus, refletirmos na justificação pela fé, no que ela significa, no que ela implica. Quanto mais nós meditarmos nessas coisas, quanto mais nós olharmos para Cristo, mais nós seremos preenchidos com o Espírito Santo, e mais Cristo será formado em nós, e mais nós nos pareceremos com Jesus. Então tem algum pecado na sua vida que você está tendo dificuldade de abandonar, meu irmão? Olhe para Jesus. Não olhe para si mesmo, não olhe para o espelho, olhe para Jesus. Corra para a cruz de Cristo. Corra aos pés da cruz. Se ajoelhe, se humilhe diante do Calvário. Se ajoelhe diante do Cristo crucificado. Olhe para as suas chagas. Olhe para o sangue escorrendo. E receba a graça de Deus. E seja transformado pelo Espírito Santo agindo na nossa vida. A vida cristã é vivida na graça, do início ao fim. Não há algum momento em que nós deixamos Cristo de lado e dizemos, agora está comigo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Não, do início ao fim. A vida cristã é uma vida na graça, e à medida que nós entendemos e crescemos nisso, não seremos mais nós que vivemos, mas Cristo viverá em nós. E aí sim nós seremos novas criaturas. E aí sim nós teremos forças para lutar contra o pecado e abandoná-lo. E aí sim Cristo crescerá em nós. Seremos preenchidos com o Espírito Santo. Viveremos para a glória de Deus. E seremos transformados à imagem de Jesus, dia após dia. Por isso, meu irmão, eu termino esse sermão com um apelo. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Veja o Cristo crucificado. Levante os olhos para Jesus. Lá está a nossa salvação. Lá está a nossa esperança. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar pedindo a graça do Senhor, Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra. Não nos deixe sermos tolos e insensatos. Que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Livra-nos de um coração negligente para refletir nas tuas verdades, preguiçoso, mas dá-nos um coração que tem prazer em meditar na tua palavra de dia e de noite, para que não sejamos enganados pela astúcia de Satanás, pelo engano dos homens, e até mesmo pela nossa própria insensatez. Mas ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a tua palavra com atenção e a respondermos a ela com fé, de modo que diariamente o Espírito Santo venha crescendo em nós e nos transformando à imagem de Jesus Cristo. E que nós possamos todos os dias olharmos para a cruz de Jesus, para o Cristo crucificado como a nossa esperança, o nosso Salvador. E possamos viver pela fé. Possamos viver pela fé no Cristo que nos amou e se entregou por nós. E olhando, elevando os nossos olhos para a cruz, possamos ser totalmente transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos, Pai, oramos também para que o Senhor me capacite para pregar o Evangelho cada vez mais com o poder que vem do alto. E para que o Senhor também traga um verdadeiro e genuíno avivamento em cada púlpito do nosso país, Pai. Que se levantem homens na nossa geração, cheios do Teu Espírito, que pregarão a palavra com ousadia e coragem, e cheios da presença do Senhor,
transformarão a realidade da nossa nação por meio da pregação, Pai. Essa é a nossa oração, porque o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer hoje. E é nele que nós esperamos e confiamos. Por isso, faz mais uma vez, Senhor. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.